Shingeki Sensen é um mangá de batalhas com um potencial enorme para superar todos os outros desse mesmo gênero, nós já sabemos. Mas agora, nós temos que conhecer quais são os tão esperados lutadores que nós veremos em cada uma das rodadas desse mangá. E por isso, nesse vídeo, eu vou apresentar cada um dos 16 deles, falar de seus poderes e tudo que eu souber para contar. E cada um desses personagens que vamos ver lutar nos próximos capítulos tem poderes que vêm da chamada Célula de Teseu, que não foram muito bem explicadas o que são no mangá ainda, mas desses heróis de cada nação tem até mesmo uma certa compatibilidade com essas células que os tornam, digamos, mutantes, com poderes derivados da geração de algo natural que existe no planeta Terra, como animais, terra, fogo, ferro e vários outros. Mas então, começando a falar um pouco dos lutadores em si, o primeiro que eu quero mencionar é o herói do Japão, Nishizono Hazuichi, que é filho do primeiro-ministro japonês e tem o poder de geração de plantas e uma compatibilidade de 50% com a célula de Teseu. E eu acredito que essa compatibilidade que cada um dos personagens vai ter ao redor das batalhas tem a ver com seu nível de força ou até mesmo o nível de controle que cada personagem tem com os poderes que eles usam. Mas também não acredito que essa porcentagem vai definir qual deles vai ser o vencedor de cada luta, senão elas acabariam sendo previsíveis até demais. E o poder do Hazuichi é a geração de plantas, que deve ter a ver com criar plantas no meio da arena, controlar elas, ou até mesmo usar isso no seu próprio corpo, lembrando bastante a Era Venenosa, a Poison Ivy da DC. E nós já vimos até mesmo o rosto dele aparecendo no final do capítulo 0 com algumas rachaduras. E eu acho que isso é algo bastante suspeito e me lembra muito Gaara, mas que com certeza é relacionado ao poder dele, que é uma coisa bem interessante para o herói japonês, o que me faz imaginar que nós vamos ver algumas plantas japonesas, como as cerejeiras, aparecer no meio do combate. Mas indo para o próximo lutador que nós temos na lista, que saiu no final do capítulo 0, vou falar da heroína do Egito, que vendo ela, eu já fiquei bastante feliz de ver finalmente um mangá que misturou lutadores, homens e mulheres, sem limite de quem vai enfrentar quem aparentemente, já que eles têm a mesma quantidade de homens e mulheres nessa batalha. Não é como Shumatsu, que só tem homens, ou Mahou Tyson, que só tem mulheres. Mas o nome dessa heroína é Nami Shaban, que tem um poder de geração de ossos, muito similar ao poder do Kimimaro de Naruto, que eu acredito que ela vai acabar lutando do mesmo jeito que esse personagem luta, o que até que seria algo bem interessante e incrível de se ver acontecendo. E já passando então para a heroína da Noruega, que me parece ser uma personagem bastante debochada ou até mesmo divertida de se ver no meio desse mangá, o nome dela é Selma Jorgensen, ou Jorgensen, eu não sei mencionar muito bem. E o seu poder é a geração de ferro. Eu imagino que se tiver algum ferro no meio da arena, ela vai poder controlar ele ou fazer surgir ainda mais ferro em sua volta no meio da arena, como se fosse a areia de ferro que também é usada em Naruto, que mesmo que provavelmente não seja a mesma coisa que vai ser usada nesse mangá, é até que uma boa base pra gente ter uma noção do que vamos enfrentar daqui pra frente quando chegar a vez dessa personagem. E com mais uma heroína, vamos para o Vietnã, que tem os poderes mais incríveis até o momento. O nome dela é Luong Tu, e o poder dela é a geração de minério. E como não deixaram muito específico qual tipo de minério ou qual coisa vai ser que ela controla, por exemplo, a geração de ferro, podemos deduzir que ela pode gerar e controlar todos os minérios existentes no mundo, como o ouro, até mesmo ferro e vários outros. E imaginem só, se ela vai contra a Noruega, se isso acontecesse, nós já saberíamos com certeza quem iria vencer essa batalha, caso a porcentagem da compatibilidade não atrapalhasse muita coisa. Então, indo para o país que está na primeira colocação desse mangá, temos a heroína da China. O nome dela é Yan Shi, e o seu poder é a geração das presas, o que me faz lembrar imediatamente de animais selvagens e predadores, e qualquer tipo de animal com presas grandes e fortes, até mesmo como os tigres, o que me deixou em dúvida
se ela pode criar presas na sua própria boca ou próprio corpo, ou se essa geração de presas se aplica diretamente a animais predadores da natureza. Nós vamos ter que esperar chegar a vez delas de lutar para ter com certeza a resposta para essa pergunta. E a próxima heroína é do país da Nigéria, e o nome dela é Imena Enelamo, e o seu poder é a geração de calor, que de novo não é algo muito específico, mas que é bastante interessante na minha opinião, levando em conta que o calor pode ser relacionado ao sol, à temperatura ou algo parecido, podendo fazer com que a arena fique mais quente, dando uma vantagem territorial para essa personagem, ou deixando seu oponente com um calor enorme a ponto de quase desmaiar. E finalmente, o segundo herói masculino que tem aqui nessa lista é o dos Estados Unidos, Aiden D. Adams, onde o seu design me lembrou, e também lembrou muitos de vocês, o Poseidon de Shumatsu Valkyrie. E devo admitir que em cabelo e roupas eles têm diversas semelhanças, exceto pelo detalhe de que esse personagem está sorrindo e o Poseidon é praticamente um poço de mau humor. E esse personagem tem o poder de geração dos céus, que assim como as outras, é um poder totalmente imprevisível, porque nos céus tem aves, o ar, nuvens e vários outros, o que dá a ele uma vantagem de ter várias habilidades muito incríveis e uma diversidade maior para ser usada no meio da batalha. E a próxima heroína da lista é a do Canadá. O seu nome é Diana Kassinger, e o design dela é um dos mais fofinhos e bonitinhos que já apareceram até aqui. Dá até para imaginar que ela é uma criança ainda mais nova do que a do Japão e a da Inglaterra. E o poder dela é a geração da Terra, poderes terrestres, que na minha opinião parecem ser bem básicos. Mas como nós vimos no capítulo 0, até mesmo a geração de neblina do herói inglês pode fazer uma destruição enorme com a ponte de Londres. Então meio que eu não vou duvidar tanto assim do Canadá. Indo então para a Itália, nós temos o herói Eliseo Cavalieri, que além de se parecer muito com um dos poucos personagens adultos que estão nessa lista, ele também tem os poderes mais misteriosos, mas que ao mesmo tempo também me deixaram ainda mais animada para ver isso aí sendo mostrado na batalha. O poder dele é a geração de fenômenos, que se você considerar esses fenômenos do mesmo jeito que eu considerei, como fenômenos naturais que acontecem no planeta, como raios, a chuva, a aurora boreal, terremotos e vários outros, ele vai ter uns poderes mais apelões que você já viu nesse mangá, sem brincadeira alguma, porque isso atrai praticamente os maiores desastres naturais que acontecem no mundo, ou até mesmo as cenas mais bonitas, como a aurora boreal. E eu realmente espero que não demore muito para aparecer ele. E o próximo herói é o da Inglaterra ou o Reino Unido, que nós conhecemos no capítulo 0. O nome dele é Alby Hiddleston, o herói que vai lutar contra o Japão na primeira batalha pelos países. E o poder dele é a geração de neblina, que à primeira vista pode parecer um poder bem fraco e ruim, mas se a neblina foi capaz de fazer aquilo que foi mostrado lá no primeiro capítulo, eu tenho bastante expectativa para ver o que é que ele pode usar em combate, porque eu pessoalmente nunca iria esperar que a neblina teria a capacidade de destruir uma construção daquela magnitude. E finalmente, vamos falar do herói brasileiro, que tem um design maravilhoso, com uma cicatriz que deu muito destaque e muita atenção especial para ele, que parece ser uma cicatriz de queimadura e que me deixou até bem curiosa para saber um pouco mais do passado dele, que eu espero que seja mostrado no meio da batalha, assim como todos os outros, nem que seja pelo menos uma parte. E o nome do herói brasileiro é Rafael Gutierrez, e o seu poder é a geração de escamas, que é outro poder que eu não entendi muito bem qual o propósito, mas as escamas me lembram peixes e alguns répteis, como as cobras. Então eu acho que as escamas podem aparecer no corpo dele, ou é relacionado com os animais, que ele vai poder chamar, ou até mesmo gerar no meio do combate. Ou até pode acontecer de ser uma batalha relacionada com a água, e ele ficar usando ela para nadar lá embaixo com suas escamas. Seria uma forma bem interessante de diversificar as batalhas do que só ter a mesma arena que foi mostrada no começo.
E a próxima heroína é a da Índia. O nome dela é Maisie Mayberry. Um dos designs mais lindos e chamativos de todos os heróis, o que definitivamente vai me fazer torcer por ela quando for lutar com toda certeza. Mas seu poder também é um dos mais interessantes, que é a geração dos oceanos, que assim como a geração de fenômenos, é algo muito grande que engloba o oceano inteiro. E pode ser que ela controle as águas ou os animais e plantas que vivem lá no fundo do oceano, o que pode trazer também meio que uma habilidade parecida com a do Dagon, onde ele estava usando a água e até mesmo os animais que estavam lá na praia. Mas eu não tenho 100% de certeza ainda. E o próximo herói que nós vamos ver é o da Rússia, e o nome dele é Mikhail Asimov. E o poder dele é a geração de bestas, que é um poder bem simples, que parece ser relacionado com animais predadores, e provavelmente até alguns animais que estão extintos para nós, como dinossauros e também coisas bem antigas, já que em vez de chamar de geração dos animais, foi chamada de geração de bestas, aqueles animais bem ferozes e provavelmente gigantes. E agora vamos para outro herói que também me chamou muita atenção, o herói da Austrália, e o nome dele é Luke Archrust, com um design maravilhoso, com os cabelos pintados e que aparenta ser um personagem bastante carismático e divertido. Mas o seu poder é um dos que mais me deixam assustadas, a geração de insetos. Não só porque são insetos ou algo que ele pode controlar no meio da arena, mas sim porque ele é um herói australiano, que é o lugar onde mais tem insetos perigosos, venenosos e gigantes, principalmente as aranhas. Imagina só o estrago que ele pode fazer na arena se ele usar os insetos gigantes da Austrália e tudo que ele pode causar de uma destruição enorme ali. Eu mal posso esperar para ver, mas que também me faz torcer bastante para ele. E a penúltima heroína é a da França. O nome dela é Muguet Chenier, com o poder de geração do som, que pode ter a ver com a voz, velocidade do som, ou realmente controlar qualquer tipo de som que pareça por aí. E ela também aparenta ser uma das poucas lutadoras que são também uma adulta. E olhando bem para a foto dela, ela parece ser bastante responsável, mais do que todos os outros. E o último herói que nós temos aqui para apresentar é o da Mongólia. O nome dele é Narzidurg, e eu não faço ideia se esse personagem é um homem ou se ela é uma mulher. Esse design me deixou bastante confusa, mas já que eu acho que deve ter um número equilibrado de homens e mulheres, eu vou assumir que seja um homem. Mas deixe com mais comentários as suas opiniões também. Mas independente disso, o poder desse personagem é a geração de asas, já deixando bem óbvio o que é que ele vai fazer na arena, voar ao redor dela, mas eu acho que isso não vai ser muito útil para combate, a não ser que esse mangá continua surpreendendo a todos nós. E depois de ter apresentado todos os 16 lutadores de Heikyo Sensen, eu também percebi um pequeno detalhe que tem no design de todos eles, que é como se fosse um pequeno colar localizado ali no pescoço deles, que eu tenho quase certeza que é a máscara de oxigênio que eles também usam para respirar, assim como todos os seres humanos, mas de uma forma mais eficiente, feita especialmente para batalhas. E só de ver todos esses 16 heróis, eu tenho certeza que esse mangá vai ser bombástico. E já vou avisando que eu torço para os seguintes países: Brasil, Índia, Nigéria e Austrália, só por conta especificamente da aparência deles. Mas eu acho que, na minha opinião, ela deve mudar no meio da batalha, ou eu vou acabar torcendo para outro personagem por conta do seu poder, ou talvez do jeito que ele age, porque isso acontece constantemente em vários mangás. Mas também deixa aqui embaixo suas opiniões para qual dos países você está torcendo, ou qual desses personagens e poderes mais chamou a sua atenção para querer ver o que vai acontecer, ou como que ele vai ser usado, que eu vou estar esperando tudo aqui embaixo. E já se inscreva no canal mais uma vez, para você saber quando vai sair novos vídeos de Heikyo Sensen, Shumatsu no Valkyrie e outras obras que estamos planejando trazer para vocês. E por último, mas como sempre, não menos importante, os membros do nosso canal: o historiador Jonathan Rock, Ian Tales, Challenge Zero, Vianney Zutirra, Felipe Silva, Yuri Pérez Ponti,
Otávio Araújo, Brendo Medeiros e Glitch TV.